Imagine estar diante da morte, sabendo que cada segundo é o último. Algumas dessas crianças enfrentaram esse momento com lágrimas, outras com um sorriso frio e assustador. Suas últimas palavras foram um reflexo de quem realmente eram, arrependidos ou não até o fim. Mas o que elas disseram antes da execução? E como as famílias das vítimas reagiram? If they give me clemency, I'll keep doing something with my life. But I don't think it's going to happen. I think I'm going to die in 2 weeks. Prepare-se para conhecer as declarações mais chocantes de jovens antes de sua execução. E atenção, o último desta lista vai te surpreender. Começamos com George Stinney Jr. Imagine ser acusado de um crime brutal sem provas, ser interrogado sozinho, sem advogados, sem sua família, ser julgado em poucas horas e condenado à morte em apenas 10 minutos. Essa foi a realidade cruel de George Stinney Jr., um menino de apenas 14 anos, executado injustamente nos Estados Unidos. Em 1944, na pequena e segregada cidade de Alcolu, Carolina do Sul, 2 meninas brancas, Betty June Binnicker e Mary Emma Thames, desapareceram. Horas depois, seus corpos foram encontrados perto dos trilhos do trem. A cidade entrou em pânico, e a polícia, pressionada por respostas, não procurou um culpado. Ela escolheu um. George Stinney e sua família viviam em extrema pobreza. Eles eram negros, vulneráveis, um alvo perfeito para uma sociedade marcada pelo racismo. George e sua irmã estavam na rua no dia do crime, e chegaram a conversar com as meninas. Esse foi o único motivo que a polícia precisava. Ele foi preso sem direito a uma defesa adequada, sem provas, sem testemunhas contra ele. E pior, sua suposta confissão nunca foi escrita ou gravada. O julgamento foi uma farsa. O advogado de defesa de George não chamou nenhuma testemunha, não apresentou nenhum argumento sólido. O júri, composto exclusivamente por homens brancos, levou menos de 10 minutos para condená-lo à morte. Não houve apelações, não houve misericórdia. Apenas um veredito frio e cruel. 2 meses depois, George foi levado para a cadeira elétrica. Ele era tão pequeno que precisaram empilhá-lo sobre livros para que os eletrodos fossem ajustados. Quando a descarga elétrica de 2.400 volts atravessou seu corpo frágil, sua máscara caiu, revelando o rosto de um menino aterrorizado. Mais 2 choques vieram, até que seu coração parou. A injustiça se arrastou por décadas. Por 70 anos, George foi lembrado como um assassino. Sua família carregou essa dor, até que, em 2014, a verdade finalmente veio à tona. Advogados reabriram o caso e expuseram a farsa do julgamento. Nenhuma evidência, nenhuma testemunha confiável, nenhuma confissão legítima. George era inocente. A sentença foi anulada. Seu nome foi limpo. Mas já era tarde. Nada traria George de volta. Essa história não pertence ao passado. Ela ecoa ainda hoje, como um lembrete cruel de que a justiça falha quando não é verdadeiramente cega. Entretanto, ao contrário do pequeno George que era inocente, nosso próximo caso se mostrou aterrorizante. Michael Swanson. A história de Swanson é marcada por uma série de sinais de alerta ignorados. Seu passado conturbado carregava indícios claros de uma escuridão crescente, mas ninguém poderia prever a onda de crimes aterrorizantes que mudaria para sempre a vida de 2 mulheres inocentes. A sentença foi implacável: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas como tudo começou? Era uma noite fria de novembro, quando Michael Swanson, então com apenas 17 anos, iniciou sua jornada de destruição. Armado com uma pistola roubada, ele entrou em uma loja de conveniência com um único objetivo: matar. Seu desejo distorcido de poder e controle o levou a executar, de maneira cruel e calculista, 2 funcionários indefesos. O cenário deixado para trás era de horror absoluto. Durante o julgamento, a tensão no tribunal era palpável. Familiares das vítimas e membros da comunidade buscavam justiça para os entes queridos perdidos. O que mais impressionava, porém, era a total falta de remorso de Swanson. Conforme as evidências se acumulavam contra ele, não houve qualquer sinal de empatia ou arrependimento. Seus olhos estavam vazios, completamente desprovidos de humanidade. A acusação traçou um perfil sombrio do réu, revelando seu histórico de violência
e desprezo pelo bem-estar alheio. Os sinais estavam lá desde sua adolescência: envolvimento em brigas, fascínio por armas e uma crescente agressividade. Mas, apesar desses alertas, ninguém imaginou que ele afundaria tanto na escuridão. Eu retratei com precisão seu veredito, senhor. O restante do júri concorda com essa representação. A voz do juiz preencheu o tribunal. O veredito foi unânime. E, enquanto testemunhas relatavam os detalhes aterradores dos crimes, os familiares das vítimas ouviram em silêncio, lutando contra as lágrimas e o vazio deixado pela perda irreparável. Mas o momento mais perturbador ainda estava por vir. Quando a sentença de prisão perpétua foi proferida, esperava-se algum sinal de reação: arrependimento, desespero, qualquer resquício de humanidade. No entanto, Swanson manteve-se impassível. Nenhuma lágrima, nenhum pedido de desculpas, apenas um olhar frio e uma perturbadora tranquilidade, como se a gravidade de suas ações não tivesse significado algum. Os crimes de Michael Swanson ultrapassaram as paredes do tribunal e ecoaram por toda a comunidade. Para as famílias das vítimas, a dor se tornou uma constante. Suas vidas foram despedaçadas por uma violência sem sentido, e o vazio deixado por seus entes queridos jamais será preenchido. Michael Swanson passará o resto de sua vida atrás das grades, mas seu sorriso macabro, congelado no tempo, continua sendo um lembrete sinistro da brutalidade que alguns são capazes de carregar dentro de si. E se você está gostando do vídeo, te convido a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E agora, vamos ao caso mais chocante desta lista: T.J. Lane. Era uma manhã aparentemente comum em 27 de fevereiro de 2012, quando o caos irrompeu dentro das paredes da Chardon High School, em Ohio. T.J. Lane, um estudante introvertido e de aparência inofensiva, entrou no refeitório carregando uma pistola calibre .22. Em questão de minutos, 3 estudantes foram mortalmente baleados e 2 outros ficaram gravemente feridos. O massacre foi rápido, cruel e sem qualquer aviso. Mas o que poderia ter levado T.J. Lane a cometer um ato tão horrível? Os investigadores logo mergulharam em seu passado, buscando qualquer pista que pudesse lançar luz sobre seu motivo. Nascido em 19 de setembro de 1994, Lane cresceu em um lar desfeito, marcado por violência doméstica, abuso de substâncias e instabilidade emocional. Sua adolescência foi permeada por problemas de saúde mental, incluindo depressão e dificuldade em controlar a raiva. Ele era descrito como um jovem recluso, frequentemente isolado de seus colegas. Rumores na comunidade sugeriam que ele havia sido vítima de bullying, o que poderia ter alimentado ainda mais seu ressentimento. No entanto, nenhuma evidência concreta confirmava essa teoria. Logo após o ataque, Lane foi capturado sem oferecer resistência. A notícia de sua prisão trouxe um misto de alívio e revolta para a comunidade, que exigia justiça pelas vidas perdidas. Seu julgamento, porém, revelou algo ainda mais perturbador: a completa ausência de remorso. Diante do tribunal, T.J. Lane mantinha uma expressão vazia, indiferente à dor que causara. Seu comportamento frio e calculado chocou a todos, mas foi durante sua sentença que ele se revelou por completo. Quando chegou ao tribunal para ouvir sua condenação, Lane desabotoou lentamente sua camisa azul, revelando uma camiseta branca com a palavra "assassino" escrita em letras garrafais. O impacto foi instantâneo. Famílias das vítimas, já devastadas pela perda, ficaram paralisadas diante da afronta. Como se isso não bastasse, ao invés de expressar qualquer arrependimento, ele sorriu. Com um olhar de desafio, Lane pronunciou uma curta e grosseira declaração, encerrando com palavras ofensivas dirigidas diretamente às famílias que sofriam diante dele. O tribunal ficou em silêncio absoluto, como se todos estivessem tentando processar a monstruosidade do que haviam acabado de testemunhar. E então, para horror de todos, ele ergueu lentamente o dedo do meio para os presentes. A reação foi imediata. Pais, irmãos e amigos das vítimas não se contiveram em expressar sua revolta. Dina Palmer Thor, mãe de uma das vítimas, dirigiu palavras cortantes a Lane, chamando-o de monstro e um ser humano patético.
Você nunca vai ter uma segunda chance em meus pensamentos, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas e raiva. Enquanto os familiares expressavam sua dor, Lane ria, como se estivesse se alimentando do sofrimento que causara. O impacto do massacre e do comportamento de Lane não ficou restrito ao tribunal. As famílias das vítimas descreveram como sua vida mudou para sempre. Cada vez que um de seus entes queridos saía de casa, temiam que nunca mais os vissem. O trauma do ataque e da atitude cruel do assassino ecoaria para sempre em suas memórias. O juiz David Furry olhou para T.J. Lane e viu algo que talvez tenha sido o mais assustador de tudo: a ausência de qualquer motivo real. Não houve provocação, não houve uma razão concreta para o massacre. Lane simplesmente quis matar. Diante da brutalidade do crime e da falta de arrependimento, o juiz não hesitou. T.J. Lane foi condenado a 3 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele enfatizou que Lane não era louco, nem estava incapacitado no momento do ataque. Pelo contrário, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Mesmo após sua condenação, Lane continuaria a chocar a opinião pública. Em 2014, ele protagonizou uma fuga ousada da prisão de segurança máxima Allen Oakwood Correctional Institution. Embora tenha sido recapturado poucas horas depois, sua fuga gerou temor e revolta. Como alguém tão perigoso poderia ter escapado, ainda que por pouco tempo? A história de T.J. Lane permanece como um lembrete aterrorizante de que o mal, às vezes, não precisa de uma justificativa. Ele escolheu o caos e, no tribunal, zombou da dor que causou. E se você gostou deste vídeo, confira a criança mais temida do mundo na prisão. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.